Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos resumir a lição 11, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textuário está em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações para a vida cristã são padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção dos textos ao longo da nossa lição. A palavra-chave é Espírito. Hoje nós vamos ver como Lucas ele descreve a atuação do Espírito Santo nos seus textos, no Evangelho de Lucas, na vida e ministério de Jesus, e no texto de Atos dos Apóstolos, na vida da igreja. Nós vamos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O número 1, o Espírito Santo no Evangelho. Nesse texto aqui, nós já estudamos o significado da palavra Evangelho, que quer dizer boas novas. Os evangelhos na Bíblia são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já estudamos isso também. O texto de Lucas está nos evangelhos sinóticos, que são 3, Mateus, Marcos e Lucas. No seu evangelho, Lucas ele destaca a vida e obra de Cristo, enfatizando o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 3, ele mostra os detalhes de como ele levantou os fatos a respeito da vida e obra de Cristo no seu ministério, bem como a atuação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Lucas, dessa forma, ele mostra, por exemplo, a expressão cheio do Espírito Santo em algumas partes do seu texto ao longo do Evangelho e continua também no livro de Atos dos Apóstolos, como por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 15, 41 e 67. Ele usa essa expressão cheio do Espírito Santo, enfatizando que o Espírito Santo atuava no seu texto de Lucas e ele continuou a atuar no texto de Atos dos Apóstolos. Vida e obra de ministério de Cristo, desde o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor do Messias, ao longo do seu evangelho, ele vai mostrar que o Espírito Santo atuou na vida e ministério de Jesus. E depois no livro de Atos dos Apóstolos. Dessa forma, no evangelho de Lucas, ele ressalta também o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Foi a expressão que João Batista, lá em Lucas 3,16, falou a respeito de Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O número 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. O batismo de Jesus ocorreu no Rio Jordão. O comentarista ele enfatiza, por exemplo, no texto de Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, que diz que quando Jesus orou, estava ele orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba. E ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Observe que aqui mostra a voz e o Espírito mostrando que Jesus era o Filho de Deus. Aqui nós poderíamos destacar também que aparece a triunidade divina. Deus Pai, a voz no céu bradando dizendo: Tu és meu filho amado. O Espírito descendo em forma corpórea como uma pomba e o Filho sendo batizado no Rio Jordão. Desta forma, o batismo de Cristo teve como propósito marcar o início do ministério terreno de Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, que logo em seguida vai mostrar que ele foi impulsionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É o número 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Observe que no capítulo 4, o evangelista São Lucas ele destaca justamente, no verso 2 diz que ele foi tentado 40 dias pelo diabo. E ele logo em seguida ele mostra as 3 últimas tentações, ele descreve as 3 últimas tentações e as respostas de Cristo que ele dá para o diabo em Lucas 4, versículos 4, 8 e 12. Isso para mostrar, enfatizar que a vitória de Cristo demonstra a sua capacitação para o ministério. Jesus, ele venceu o diabo por meio da palavra. Observe, o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus
E é o que nós vamos ver que ele o capacitava para a sua missão. O Espírito Santo é a missão de Cristo. Logo após a tentação no deserto, Jesus foi para a Galileia e se estabeleceu em Nazaré. E na sinagoga de Nazaré, ele declara a sua unção do Espírito Santo para o ministério diante dos seus ouvintes. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, diz que, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abrindo ele o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Observe, Jesus ele enfatiza: se cumpriu a escritura, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, sobre o Cristo, sobre a sua missão. Ele declara a sua unção para o ministério diante dos seus ouvintes. Louvado seja Deus. O segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O número 1, o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos enfatiza o derramamento do Espírito Santo, que capacitou a igreja para evangelizar os povos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que Atos 1 e 8 se cumpriu na vida da igreja inicialmente nos 120 que estavam reunidos, e Atos registra a ação do Espírito Santo desta forma na inauguração histórica da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, versículo 38, disse Pedro aos seus ouvintes: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Observe que Pedro diz aqui dois requisitos para receber o dom do Espírito Santo: arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus Cristo. Ele mostra que na inauguração da igreja, a primeira mensagem que Pedro pregou, quando da descida do Espírito Santo e o capacitou para pregar o evangelho aos povos, observe que ele enfatiza a mesma promessa, o dom do Espírito Santo que haviam recebido naquela ocasião para os seus ouvintes. A ação do Espírito Santo foi decisiva para a inauguração da igreja. Nesta ocasião, a igreja já tinha o Espírito Santo. Lá em João capítulo 20, versículo 22, mostra que Jesus já tinha falado para os seus discípulos em uma ocasião após a sua ressurreição: recebei o Espírito Santo. Nesta ocasião foi diferente. O revestimento de poder o capacitaram para pregar o evangelho a todos os povos. E aqui foi a ação decisiva do Espírito Santo na inauguração da igreja. O número 2, a promessa cumprida no Pentecoste. Esta promessa do batismo no Espírito Santo estava profetizada em Joel 2:38, que Pedro faz uso do texto na sua pregação para explicar esta promessa. E se cumpriu no dia de Pentecostes. Jesus ele tinha enfatizado a mesma promessa em Atos 1 e 4, e no dia de Pentecostes foi o cumprimento. Em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe os sinais da descida do Espírito Santo, do poder do alto. Os sinais do advento do Espírito foi o som como de um vento veemente e as línguas como sinais, como o sinal inicial do batismo no Espírito Santo.
Desta forma, os discípulos foram capacitados a pregar pelo poder do Espírito Santo. Observe o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais se faziam porque cada alma que aceitava a mensagem de Cristo, do Evangelho, da salvação, nesta ocasião, eles tinham temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos pregavam pelo poder do Espírito Santo. O número 3, a expansão da igreja primitiva. Nesta parte do texto, o comentarista ele enfatiza o poder do Espírito Santo que capacitou os crentes, como nós já explicamos anteriormente. E essa capacitação dos crentes, ele faz, por exemplo, menção de Atos 2, 41, 3, 8, 4 e 4 e Atos 19, 6 e 10. Ele mostra Pedro, Filipe, Cornélio, Paulo. Todos estes relatos, Lucas enfatiza a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E Lucas continua a sua narrativa desde o texto de Lucas, com a expressão ser cheio do Espírito Santo, bem como o poder do Espírito atuando na vida da igreja, no relato do livro de Atos dos Apóstolos, como ele descreve minuciosamente. Louvado seja Deus. O ponto 3. Um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O número 1. O revestimento de poder do alto. Pedro, na sua pregação no dia de Pentecostes, logo após receber o poder do Espírito Santo para pregar, naquele dia ele enfatiza que a promessa está em vigor para todos, em todas as épocas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, como acabamos de citar, disse Pedro aos seus ouvintes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A vós, os ouvintes de Pedro naquela ocasião, a vossos filhos, a geração seguinte, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, em todas as épocas, todos aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eles têm esta promessa de receber o batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que Pedro fala naquela ocasião, explicando para os seus ouvintes o que tinha acontecido ali na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles falaram em outras línguas. Desta forma, o batismo no Espírito Santo é distinto do novo nascimento. Nós já citamos anteriormente, mas vamos aqui enfatizar que o novo nascimento acontece quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Como Jesus ele disse para Nicodemos em João 3 e 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento ele é distinto. Lá em João capítulo 20, versículo 22, os discípulos já tinham o Espírito Santo quando Jesus falou para eles em uma ocasião do seu aparecimento para os discípulos. Ele disse, recebei o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo em sua vida. Mas a inauguração da igreja, o batismo no Espírito Santo, ele é algo distinto do novo nascimento. O recebimento do poder do alto, ele o capacita para pregar o evangelho a todos os povos, como acabamos de mencionar anteriormente. O número 2, as línguas como uma evidência inicial. O termo língua aqui, o comentarista ele faz um comentário da seguinte forma. Vem a palavra glossolalia do grego, que tem o significado de língua e pode ser línguas humanas ou celestiais, citando aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O argumento que Paulo ele usa para aquela igreja para mostrar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Observe, o que identifica o cristão, a identidade dele é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Paulo diz para aquela igreja, mostrando o uso dos dons espirituais, se não tiver o amor cristão na vida, não tem sentido. A identidade do cristão é o amor. E o comentarista ele enfatiza isso. Aí ele mostra, por exemplo, os sinais das línguas na casa de Cornélio,
em Atos capítulo 10, versículo 46, em Éfeso, Atos 19, 6, Samaria, uma referência implícita em Atos 8, 17 e 18 e Atos 9, 17, na vida de Paulo também depois de sua conversão. Desta forma, nós destacamos aqui o termo língua no grego, lá em Atos capítulo 2, versículos do 1 até o 10, nós separamos aqui os termos gregos para nós entendermos o significado de língua. Em Atos 2, versículos 3 e 4, que está na leitura bíblica em classe, vou citar o texto. E foram vistas por eles línguas repartidas. E o versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O termo língua, em Atos 2, 3 e 4, no grego é glossai, que tem um sentido de gênero, um gênero linguístico ou uma língua materna que tem características comuns. Já o termo língua, em Atos 2, versículos 6 e 8, vem do grego dialeto. Dialeto quer dizer umas variantes regionais. São variantes que têm características próprias. É mais ou menos como se fosse uma derivação de um idioma. Lá em Atos 2, versículos 9 e 10, estão as nações que ali estavam ouvindo aquela mensagem. Ali estão representadas as línguas que foram ouvidas naquela ocasião. É mais ou menos como se fosse da seguinte forma. Vamos tirar um exemplo como o latim. Do latim se derivou a língua espanhola e a língua portuguesa. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que estavam forasteiros romanos. Com certeza naquela ocasião foi ouvido também o latim. E observe que o latim se derivou em outras línguas. Nesse exemplo que eu estou dando, o latim seria uma glossa, um gênero com características comuns. E depois que foram falando, eles podem ter ouvido também outros dialetos, outros idiomas que foram ouvidos a partir daquela língua materna. Os dialetos são regionalismos. De uma certa forma, a língua mãe foi falada naquela ocasião, quando o Espírito Santo batizou naquela ocasião, ou melhor, quando Jesus mandou o Espírito Santo que foram batizados naquela ocasião, e eles começaram a falar em outras línguas, e os povos, as nações que ali ouviram aquela pregação, ouviram no seu próprio dialeto. Então foi mais ou menos o que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós fizemos algumas pesquisas a respeito sobre as línguas que foram faladas no Pentecostes, a partir das nações descritas lá em Atos 2, a partir do versículo 9. Então eles ouviram falar no seu próprio dialeto, nas línguas em que foram nascidos. Glossa é um gênero linguístico com características comuns e o dialeto são variantes regionais, vamos chamar assim, com características próprias. Isso caracteriza a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quando há o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial são as línguas estranhas. O número 3, a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito nós vemos como o início da dispensação do Espírito na vida da igreja. Observe o que diz lá em Atos 2, 17 e 20, que é mencionado as profecias de Joel como a evidência que o Espírito Santo ele foi dado início naquela ocasião que os discípulos receberam o poder do alto para anunciar a salvação por meio de Cristo Jesus, proclamar o Evangelho. Deu-se início à dispensação do Espírito. É a dispensação da graça que nós estamos vivendo. E desta forma, o Espírito Santo ele permanece em ação na vida da igreja. Ainda hoje, nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. O mesmo poder que a igreja primitiva recebeu naquela ocasião, e no livro de Atos existem relatos que houve a atuação do Espírito Santo e Jesus continuou a batizar, ainda hoje Jesus batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós estudamos a atuação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus no Evangelho de Lucas e no ministério da igreja em Atos dos Apóstolos. Desta forma, nós enfatizamos que a promessa dada por Joel lá no Antigo Testamento se cumpriu inicialmente no dia de Pentecostes e Pedro anuncia na sua mensagem que ela continua esta mesma promessa para os dias atuais. A todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
Ainda hoje Jesus batiza com o Espírito Santo. Que nós possamos clamar a Deus, pedir a Ele que nos capacite para também pregar o Evangelho, recebendo o poder do alto para isso. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.